afirmando que o Cruzeiro estava disposto a pagar até 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Gabriel Martins. O interesse é real. O jogador foi muito bem avaliado pelo Leonardo Jardim e o Cruzeiro tem a intenção de contratar. Mas o Cruzeiro fez sim uma proposta pelo jogador de 22 anos, espanhol, ponta esquerda. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Deixa eu começar aqui com a vitória do Cruzeiro, com Lucas Silva e Vidalba marcando presença no estádio Castor Cifuentes em Nova Lima. O Cruzeiro fez 3-0 para cima do Fluminense. 2 gols do Ryan Leles e um do Kaique Luiz, zagueirão do Cruzeiro. Subiu lá no alto e marcou o terceiro gol do Cruzeiro. Os 3 gols no primeiro tempo. Mais uma vitória do time sub-20 do Cruzeiro, que se recuperou de vez no Campeonato Brasileiro da categoria. O Cruzeiro, o terceiro colocado, com 32 pontos, muito próximo já de confirmar a vaga para a fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Restam 2 jogos para terminar a fase de classificação. O Cruzeiro ainda tem o São Paulo em casa e o Botafogo fora de casa para fechar a primeira fase. O time do técnico Luciano Dias, que teve os reforços de Otávio, Cauã Prats, também Murilo Hickman, e além do Kaique Kenji, os 4 aí que estão integrando o profissional do Cruzeiro. Os jogadores devem estar na Toca da Raposa 2 para a atividade de hoje. Claro que hoje eles vão fazer um trabalho regenerativo, porque jogaram nessa terça-feira. A preparação do Cruzeiro segue para o duelo diante da equipe do Grêmio. E ontem o Grêmio entrou em campo. Foi a decisão da Recopa Gaúcha e o Grêmio venceu o São José por 2-0. O Grêmio ainda errou um pênalti. A equipe que o técnico Mano Menezes colocou em campo teve Thiago Volpe, Gustavo Martins, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Alex Santana, Dodi, Cristaldo, Alisson, Amuso e Arezo. Foi o time do Grêmio que começou este compromisso. O Martin Bright White não atuou e é dúvida, inclusive, para o duelo diante da equipe do Cruzeiro. É o Grêmio, então, que jogou, e o Cruzeiro, claro, tem aí um vídeo, né, para acompanhar com mais detalhes sobre como volta a equipe do Grêmio para este duelo de domingo. A preparação do Cruzeiro, então, tendo sequência nesta quarta-feira na Toca. Ontem todo mundo acompanhou a informação que veio de Portugal. A gente entrou em outros detalhes, mas aos poucos os nomes vão aparecendo, né, de jogadores que o Cruzeiro busca no mercado. O Gabriel Martins, atacante espanhol de 22 anos. O Cruzeiro realmente deixou uma proposta lá no Braga de Portugal. Essa proposta foi recusada inicialmente. Se a história será retomada, aí temos que aguardar. Mas este aí, um dos alvos que o Cruzeiro tem, é jogador de beirada, joga no clube português há um tempo e o Braga recusou e queria um valor bem maior que o Cruzeiro não pretende neste momento. Claro que o clube tem outros atletas que são monitorados pelo departamento de futebol, mas vamos acompanhar, né? Se o Braga mudasse de ideia, se resolvesse aí aceitar um valor menor, é o que o Cruzeiro fez a proposta ali, entendendo que estava no limite do valor do atleta e o que o clube entende que é um valor justo, honesto, dentro do mercado do futebol. Fala agora sobre o Cruzeiro. Nessa terça-feira, repercuti com vocês uma informação que veio do jornal Record de Portugal, afirmando que o Cruzeiro estava disposto a pagar até 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Gabriel Martins, atacante espanhol de 22 anos de idade que atua pelo Braga. O interesse é real. O jogador foi muito bem avaliado pelo Leonardo Jardim e o Cruzeiro tem a intenção de contratá-lo, mas as cifras especuladas em Portugal foram tratadas como irreais pelos dirigentes cruzeirenses. Não há a mínima chance de sair negócio se o Braga insistir
com esse tipo de valores. O Cruzeiro entende ser um bom jogador, gostaria de contratá-lo, mas faz a observação de que o Gabriel Martínez tem apenas uma temporada na elite do futebol na Europa. Até então, na temporada anterior, ele havia jogado pelo pequenino Mirandés na segunda divisão da Espanha. E pelo Braga foram 47 jogos, 4 gols e 3 assistências, com a lembrança de que ele foi comprado pelo Braga junto ao Girona, com quem ele tinha os direitos econômicos presos por 1.800.000 euros. Então, o Cruzeiro procura fazer uma negociação de algo na casa de 4, 5 milhões de euros. Se a ideia for vender o jogador por 8 milhões de euros, o Braga não fará negócio com o Cruzeiro. CJ, ontem o jornal Record lá de Portugal trouxe informação de que o Cruzeiro estava interessado em Gabriel Martínez, do Braga, jogador espanhol de 22 anos, e que inclusive o Cruzeiro já tinha feito uma proposta pelo jogador na casa de 8 milhões de euros. Não consegui chegar na informação se essa realmente foi a proposta, se o Cruzeiro realmente chegou nesse valor de 8 milhões de euros. Eu confesso que na hora que vi esse valor achei até estranho, porque achei um valor alto para o que dei uma olhada no Gabriel Martínez, mas não consegui chegar nesse valor. Mas o Cruzeiro fez sim uma proposta pelo jogador, mas que foi de primeiro momento recusada. Mas o Cruzeiro segue de olho no atleta. Trazendo só um panorama de quem é Gabriel Martínez para o torcedor celeste, jogador de 22 anos, espanhol, ponta esquerda. Ele fez 30 jogos na última temporada com 4 gols e 2 assistências. Ele tem contrato com o Braga até julho de 2029 e ele chegou no Braga faz um ano, ele chegou em julho de 2024. Então, em uma temporada de futebol português, já está despertando o interesse do Cruzeiro. Ele que foi revelado nas categorias de base do Girona, passou pelo São Fernando e pelo Mirandés, que são times de divisões inferiores na Espanha, e aí se transferiu para o Braga por 1.800.000 de euros. Então o Cruzeiro interessado nesse jogador de lado de campo, é uma característica que a gente sabe que o Cruzeiro está atrás, que o Leonardo Jardim está atrás, e aí agora o scout do Cruzeiro encontrou o Gabriel Martínez, o Cruzeiro fez um contato, já enviou a primeira proposta, mas que foi recusada. Assim que essa negociação seguir, ou se o Cruzeiro também desistir do jogador, a gente vai atualizando para vocês aqui na 98 FM ao longo da programação, 98 Esportes de manhã, 98 Futebol Clube no horário do almoço e 98 Esportes segunda edição à noite, CJ. Boa, meu garoto. Então já domina o saio no peito jogando com Bitela ou Cabidão? Bitela essa proposta aí, hein? Bitela, hein? Mas o Gabriel Martínez, ele tem o perfilzinho do professor Leonardo Jardim, gente. Espera aí que o seu microfone não tá aberto, agora sim. A multa dele, Capitão, é de 50 milhões de euros, viu? Esse contrato até o final da temporada de 28 e 29, e a multa dele é de 50 milhões de euros. Ele é um ponta muito rápido, e o que mais me chama a atenção nele é que ele é um ponta rápido e muito alto. Ele tem 1,85 m, tem uma perna direita interessante, é um cara que também tem uma boa perna esquerda, né? Ele não é completamente cego, porque a gente tem mania de ver ponta com seu lado não bom, completamente cego, né? Então ele é um jogador que tem essas valências, mas o que mais me chama a atenção dele é a agressividade nessa saída de bola do adversário. Ele é um cara que marca alto, ele é um cara que vai fazer vai dar essa característica para o Cruzeiro, que hoje é o desenho que o Jardim coloca no time. Ele é um jogador que fez ali metade dos jogos como titular no Braga. Ele não é um titular completo no Braga, mas ele é um jogador que poderia agregar sim. E como ele joga no lado esquerdo, é ele ou o Wanderson, né? E eu acho que é uma das posições que o Cruzeiro precisa e precisaria fazer um investimento. Agora, se vale 8, se vale 9, se vale 7, se vale 5, gente, é aquilo que eu tenho falado muito aqui no 98 Esportes. O perfil dos jogadores do Cruzeiro, pelo menos os jogadores que o Cruzeiro vai atacar no mercado, são jogadores que são quase que desconhecidos para o grande público do futebol. É o caso do Gabriel Martínez. Assim, a gente em Portugal, a gente avalia muito bem o Porto, a gente avalia muito bem o Sport, o Benfica, mas o Braga, talvez ali num segundo escalão, num segundo momento, né? É um jogador, inclusive, que ele é espanhol, tá? Ele é nem português, para deixar bem claro aqui também para nossa audiência. Espanhol, não? Não, falou, só para reforçar. Só complementando essa informação sua, Cabe, ele é constantemente titular, mas no último jogo contra o Benfica, do Braga, antes da pausa, ele até foi reserva, ele ficou no banco. Mas ele jogou contra o Porto, por exemplo. E nessa questão de marcação, se a gente for buscar ali os dados do
do Gabriel Martins, ele é um cara que ocupa o corredor esquerdo inteiro. Da defesa ao ataque, para mostrar também como que ele é esse cara que entrega essa intensidade, que é algo que o Jardim cobra muito. E a idade também talvez faça jus ao valor que o Cruzeiro tem oferecido. Ele tem 22 anos só, né? E é um jogador, CJ, que chegaria, quase fardava, tá? Não vou falar Passou pela farda, categoria pela seleção de base da Espanha também, tá? Exatamente. O que falta então pra fardar? O momento do Wanderson é muito bom, CJ. Chegar e tirar o Wanderson do time também, eu não sei se faz tanto sentido. É aquilo que a gente já falava há algumas semanas, né? Pra mim, o Cruzeiro ele precisa de jogadores que, entre aspas, briguem pela posição. Não necessariamente chega e ocupe o setor titular. Mas o Gabi Martins, sem dúvida nenhuma, ele chegaria e teria boas possibilidades de ser titular do Cruzeiro, viu? Então, vou ouvir. Quem respirou aí? Teve um que fez assim. Então, Acho que Todo mundo respirou, né? Eu espero. Tomara que você estiver respirando. Mas eu acho que o Gris que quis mau falar. sinal. Se você, Gris. Não, eu acho assim. Eu conheço pouco do Gabriel Martins, tá, CJ? Mas. Primeiro ponto. Se o Cruzeiro pagar 8 milhões de euros num jogador, ele tem que ser titular absoluto do time. Não dá pra pensar se vai chegar e vai brigar. Não dá. 8 milhões de euros pro Cruzeiro, o cara tem que chegar e tem que jogar. Isso é o primeiro ponto. E não sei se vai chegar e vai jogar. Pouco que conheço do Gabriel Martins, não sei se vai chegar e vai jogar. É um jogador com muito perfil, de fato, do Leonardo Jardim. Muita intensidade, muita entrega, muita capacidade física, né? Um jogador alto, forte. Mas não sei se é exatamente a lacuna que a gente imaginava para essa beirada do Cruzeiro, né? Porque quando a gente falava de o Cruzeiro precisa de mais um jogador para a beirada, a gente imaginava um jogador de mais drible, um jogador de mais vitória individual, um jogador de mais gol, um jogador que pudesse ser uma alternativa diferente aos que o Cruzeiro tem hoje. E não me parece que o Gabriel Martins é essa figura. É um jogador jovem, um jogador de potencial, que pode ser revendido, que pode voltar à Europa e tudo mais lá na frente, mas não me parece muito preencher a lacuna que a gente dizia que enxergava nesse elenco do Cruzeiro.